Em meio aos canaviais silenciosos do interior de Rio Claro, existe um casarão que parece ter sido esquecido pelo tempo, construído em 1883. Ele ainda permanece de pé, mas não é a estrutura antiga que assusta quem passa por ali. São muitos relatos. Pessoas afirmam ouvir passos, correntes e até ver sombras caminhando pelos corredores vazios. E tudo isso está ligado a um único nome: Walter Martins Pereira. Um homem que viveu entre o poder, a controvérsia e um passado que talvez nunca tenha sido enterrado. A história começa em 1826, na região de Itacambira. Walter nasce em uma família influente e constrói sua fortuna explorando diamantes e grandes propriedades rurais. Com o passar dos anos, se torna coronel da Guarda Nacional e, durante a Guerra do Paraguai, organiza um grupo de voluntários, financiando armas e uniformes com recursos próprios. Esse ato chama a atenção do Império e, no dia 17 de setembro de 1873, ele recebe o título de barão, concedido por Dom Pedro II. Mas o que parecia ser o auge era apenas o início de algo muito maior. Em 1876, o barão se muda para Rio Claro. Ele compra a antiga Fazenda Angélica e a transforma na Fazenda Grão Mogol. Poucos anos depois, começa a construção de um casarão imponente, concluído em 1883. Uma construção sólida, feita em pedra, com influência arquitetônica rara para a época. Mas existe um detalhe que nunca pode ser ignorado. Cerca de 80 escravizados trabalharam diretamente na construção daquele lugar. E é aqui que a imagem do barão começa a se dividir. Para alguns, ele era um homem à frente do seu tempo. Para outros, um símbolo da dureza e da violência do período escravocrata. Em 1887, ele assume como presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, mas no ano seguinte, toma uma decisão inesperada. No dia 5 de fevereiro de 1888, ele renuncia ao seu título de nobreza. Pouco tempo depois, o Brasil aboliria oficialmente a escravidão. Coincidência? Estratégia? Ou arrependimento? Essa dúvida atravessa gerações. 2 anos depois, em 15 de dezembro de 1890, às 4h20 da manhã, o barão morre. Após a morte do barão, sua história estava longe de terminar. Seu corpo foi inicialmente enterrado no cemitério São João Batista, mas essa não seria sua morada definitiva. Décadas depois, um documento muda tudo. Nele, o barão expressava um último desejo: ser enterrado junto aos escravizados que viveram e morreram em sua fazenda. E esse desejo foi atendido. Seus restos mortais foram exumados e levados para um local isolado, um antigo cemitério no meio do canavial, na Fazenda Angélica, ali onde antes havia um cemitério de escravizados. Hoje resta apenas um túmulo. O dele estima-se que mais de 170, talvez até 300 pessoas tenham sido enterradas naquele local. Mas após um incêndio, apenas a sepultura do barão permaneceu intacta, abaixo da terra. Dizem que ainda estão as ossadas esquecidas, silenciosas, mas nunca completamente apagadas. Hoje, o túmulo permanece sozinho, cercado pelo vazio e por histórias que ninguém consegue explicar. Visitantes deixam moedas, fazem pedidos, acreditando que, de alguma forma, ele ainda responde. Mas nenhuma história é tão perturbadora quanto a da baronesa,
Segundo relatos populares, o barão teria se envolvido com uma escravizada. Ao descobrir, sua esposa teria mandado matá-la. O que aconteceu depois entra no campo das lendas. Dizem que o barão, consumido pela revolta, trancou a própria esposa no andar mais alto do casarão, onde ela teria permanecido por 7 anos, isolada, sem saída. Relatos afirmam que ela começou a enlouquecer, desenhando nas paredes com o próprio sangue, até que, em um ato final, teria se jogado de uma das janelas. Antes de morrer, o barão teria tentado pedir perdão, mas ela nunca o perdoou, importante dizer. Essa história é contestada por historiadores e pela família ligada à fazenda. Mas ainda assim, continua viva no imaginário popular. E talvez seja isso que mantém o lugar tão inquietante. Hoje, o casarão está em ruínas, abandonado, consumido pelo tempo, mas ainda carregando algo difícil de explicar. Pessoas relatam ouvir correntes sendo arrastadas, gemidos vindos do porão e passos no andar de cima, mesmo sem ninguém lá. Um dos relatos mais impressionantes conta que um visitante passou a noite no local e, durante a madrugada, viu um par de botas caminhando sozinho pelo quarto, parando diante da janela e desaparecendo. Outros afirmam ver uma figura feminina nas escadas, uma silhueta parada, observando. E há quem diga que uma sombra, conhecida como mala-sombra, caminha pelos arredores durante a noite. Mas um dos relatos mais recentes trouxe ainda mais inquietação. O túmulo do barão teria sido violado. Segundo informações, ossadas foram encontradas expostas e partes teriam sido levadas, possivelmente para rituais. O tempo passou. A história se fragmentou. Hoje, o casarão permanece como um símbolo de um passado que ainda ecoa e talvez nunca tenha sido silenciado. Afinal, algumas histórias não terminam quando alguém morre. E você teria coragem de entrar nesse lugar, sozinho, à noite,